Alô, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam. Fernando Choque aqui no Manos Radio Show, é isso mesmo? E o Criciúma também desconecta, né? Tigrão nos é uma parada que a gente curte aqui na 92 também. Curtimos muito, por sinal. E aí hoje acertei, né? Acertou no quê? Acertei legal, fui direto no advogado, né? Ah, você foi bem, então. Direto no diretor jurídico do Quem Criciúma. manda, então, você foi quem manda. É quem manda, e se não mandar do jeito também pode dar probleminha também. Tá bom, então. Faz o seguinte, antes de você apresentar o nosso convidado, baixe o aplicativo, tá bom, do Amigo Giassi, faça grandes compras no Giassi, o mais bacana de tudo, você vai economizar baixando o aplicativo do Amigo Giassi. É de graça, não paga nada pra baixar o aplicativo do Amigo Giassi. Maninho já fez isso, finalzinho de semana, churrasquinho maravilhoso, né? Antes disso, Fernando Choque, temos que mandar um parabéns especial, mas depois a gente manda um parabéns gostoso. Nós vamos mandar um parabéns agora, mais comedido, né, pro nosso gaúchão. Ah, sim. E daí às 6 vai ter outro? Aí às 6. Ah, então. A gente manda vou deixar o parabéns. Pra 6, então. O parabéns transtornado, nosso querido Marco Gaúcho, tá bom? Um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Turbo, Bruxaço, grande amigo nosso, né, cara? Ele, uma figuraça, então, está completando aninhos. É delícia, né? Às 6 horas a gente faz mais. Às 6 horas a gente manda um abraço àquele que a gente gosta pra gaúcho, né? Isso, 6 horas. Então, um abraço pra ele. E ele é gaúcho e gremista, né? Ah, é? Gremista também? Ele tem esses dois probleminhas. Eu tenho também isso em casa, mas tudo bem. Né? Então não é um problema também. É uma característica específica. É, específica. Tá bom, quem você trouxe aqui conosco? Doutor Alain de Leon. Bonito esse nome, hein? De Leon, gostei. Bonito, chique, tem outro sobrenome também, mas esse de Leon pra mim é... Doutor, que prazer recebê-lo. Tudo bem? Como é que tá? Mano, boa tarde. Boa tarde também, Fernando. Me sinto lisonjeado com esse convite, rapaz. Não sei se sou merecedor, mas estou aqui para participar, contribuir, na medida do possível, poder esclarecer os nossos queridos e tão seletos ouvintes e vamos ter um bom programa aqui, né? Olha aqui, o Ricardo Stopassola, nosso querido chefe aqui, o boss, um dos sócios, é esse Choque? Isso, é o acionista. O acionista aqui da emissora. Ele mandou o seguinte: mano, um abração pro doutor, grande ser humano e profissional, diz que em breve eu pago o café que tô devendo. Então, ele falou no ar, tá falado, entendeu? O Já Ricardo mandou aqui. É um ser humano maravilhoso, né? É bom demais, bom demais. A vida fica mais leve tendo ele como amigo, né? Como amigo, chefe, cara. Pois eu ia dizer, imagina como chefe. A gente mesmo não, pior que é bom mesmo, é bom. Agradecido todos os dias, né? Grande abraço, Ricardo. Vai lá puxar mais o saco do chefe? Não, mas tá bom assim? Tá na casa aí dos 2 melhores chefes que eu tive. Depois vem um pedido de aumento, né? Depois é o Eduardo. Aí. Os dois estão Tá, doutor, a primeira coisa que nós estávamos falando é o seguinte, que poucas pessoas sabem, o diretor do Criciúma trabalha de graça, é isso? É o contrário, paga para trabalhar? O nosso estatuto do Criciúma prevê que diretores, né, e vice-presidentes, e também o presidente, a gente não recebe valor algum. É uma doação do nosso tempo, da nossa expertise em cada ramo, do nosso conhecimento para um bem comum, que é o grande amor nosso aqui, né, da nossa região, que é o nosso querido Criciúma Esporte Clube. Mas esse convite veio do Guedes para você? Como é que foi? Foi um convite particular? Como é que aconteceu essa transição para o cargo de diretor? Mano, acontece o seguinte, a gente desenvolve a advocacia na área empresarial, né, fundamentalmente na área empresarial. E por conta disso, nós já temos uma relação comercial com a Leanda Pisos e Azulejos há mais de 10 anos. Então, tu acaba te tornando uma pessoa de confiança do presidente. Bacana. Né? O trabalho que vinha sendo feito no Criciúma, no departamento jurídico, excelente. Houve uma necessidade e aí então a executiva do Criciúma se reuniu, certamente por indicação do presidente Vilmar Guedes, e os vice-presidentes, o doutor Alexandre e todos os demais, eles consentiram com o meu nome, que foi levado para o conselho, e o conselho então, graças a Deus, aprovou por unanimidade. Tudo tem que ter esse trâmite, não é uma escolha direta do presidente? Não, é uma indicação livre dele, mas tem que ter essa concordância e depois a homologação pelos nossos conselheiros. Ô, doutor, tem sabatina igual a indicação do STF? Ainda não. Aí ia ser legal. Ainda não. O pessoal fica com aquelas perguntas de 20 minutos. Tem isso aí? O STF é legal, Daqui a pouco a gente vai ter, mas vamos trazer o doutor para comentar. Uma primeira pergunta para você: por que os contratos de futebol são tão obscuros? Por que não chega para os seres humanos normais, para o torcedor, né, a verdade sobre cada contrato, ou esse sigilo é necessário?
Muitas vezes, mano, o que acontece assim, dentro do Criciúma, que é onde a gente pode... Eu não tô falando do Criciúma, eu tô falando no geral, contato de futebol, né? Mas é bom que os nossos torcedores também tomem conhecimento. O Criciúma hoje ele é pautado dentro da legalidade, né? Ele já vem sendo há muito tempo, né? Nas gestões anteriores. Só que na negociação, às vezes os valores, as condições, ela é uma exigência do próprio jogador ou do empresário que o representa. Então ali existem cláusulas de confidencialidade que aí o clube não pode quebrar. Então as condições elas se resumem muitas vezes ao presidente do clube, aos seus pares, e não sai dali. E deu, acabou. E deu. E por quê? Porque o clube pode incorrer em multa, né? Então... E essas multas não são sempre, nunca são pequenininhas. Não são baratas. Né? Não são baratas. Qual a multa maior que você já viu? Dá pra falar o valor? Sem deixar de ser ético. Não. Vai, um valorzinho, sim. 20% sobre o valor total do contrato. Tá, que às vezes são alguns milhões. A gente vai pegar um jogador hoje de Série B, vamos falar de Série A, então, que nós vamos estar a partir de janeiro, né? Vamos estar na Série A. Vamos falar do futuro já verdadeiro, vai lá. Profetizar. Nossa, até ficar emocionado aqui. Profetizar. Vamos profetizar. Então, um jogador hoje de Série A, o jogador que menos ganha, hoje nós estamos falando de 200 mil, 150 de 200 mil. Tá, né? Duzentão, pra arredondar. Duzentão. Multiplica por 12 ou por 24, porque às vezes tu tens um contrato de 24 meses, dependendo, né? E aplica a multa de 20%, 30%, 50%. Isso é muito... Isso preocupa demais, né? Ô, doutor, mas existe uma premissa... Mas o time tem uma arrecadação que faça isso valer a pena, essa multa, né? Claro, o salário sim, mas uma multa dessa... a multa, claro, ela é feita para que não se aplique com frequência. Isso. Mas existe essa entrada de dinheiro tão expressiva assim no clube de futebol? É que, na verdade, a receita do clube, elas tem de diversos ramos, né? Então, de televisão, patrocinador, os nossos sócios, enfim. E essa cláusula que é imposta é justamente para preservar a imagem do jogador. Né? Até porque é uma exigência dele. Então, o clube, qual é a cautela que o clube tem? Não incidir nesta multa. Mas, doutor, qual é a coisa mais complexa num contrato com um jogador de futebol? Olha, a negociação. A negociação em si, você fala? A negociação. Porque colocar no papel depois de apertar a mão fica fácil, Tudo né? fácil. A negociação. De trazer, não trazer, se enquadra, não se enquadra. E aí até já recomendo aos senhores convidar o nosso presidente, que ele é um negociador nato. Não, ele está convidadíssimo. Aqui, o presidente não está. Guedes, doutor, não está convidado, ele está convocado. Faça isso. Convocado aqui. Que será uma aula de negociação. Sabe, aproveitando a ocasião. Já tentei negociar com ele, perdi, hein? Perdeu? Perdi, imagina. O nosso ele ameaçou ser na mão com o Popó. Na época do futebol das estrelas aqui, vocês acham que o cara não negocia? E o Popó ficou com medo e fez do jeito que ele queria aí, gente. Vocês acham que o cara não sabe o que está falando? O presidente Vilmar Guedes com aquela conversa mansa, né? Ele enxerga longe, ele é uma pessoa assim. Sabe aquelas pessoas que quanto mais tu tá perto, mais tu quer ficar? Tu aprende a todo instante, a todo movimento do presidente Vilmar Guedes a gente aprende, tem um significado. Ô, doutor, mas quando você fala da negociação, da complexidade disso com o jogador, o setor jurídico está junto nessa negociação o tempo todo, ou existe um momento que ele entra? As exigências que são feitas, né? E hoje o Criciúma, como é que é o departamento jurídico do Criciúma hoje? A doutora Samira trata dos assuntos internos e eu, na condição de diretor jurídico, então dou o suporte que ela precisa. A gente trabalha a 4 mãos, né? Nós trabalhamos a 4 mãos. Então, em determinado momento, valores não há necessidade de desenvolvimento jurídico, né? Agora, quando chega na questão de cláusulas de confidencialidade, de prazo, de algumas exigências extras, aí sim, a executiva sente a necessidade e se socorre ao judiciário ou ao jurídico que tem a participação. Aí nós vamos sentar e vamos... Agora só, vem cá, diz uma coisa. Todo advogado que eu conheço, geralmente ele diz mais não do que sim. Esse é advogado, sempre que você consulta um advogado, primeiro ele te diz não, depois ele diz vou analisar. Ele fala, não dá, ele diz vou analisar. Entendeu? Ele não bota o dele na reta nunca. Como é que é isso no futebol? Não, porque no mundo empresarial é assim, toda consulta que eu faço com o advogado diz, não faz, segura, deixa eu analisar primeiro, entendeu? Ele nunca diz não de primeira, sim de primeira. O futebol, mano, é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Então, o que está acontecendo nos clubes de futebol? E também no Criciúma? Qualquer empreendedor que está nos ouvindo, ele sabe que existem 2 pontos cruciais dentro da organização: o jurídico e a parte contábil. Claro que os demais, venda é importante, óbvio.
Mas existem esses dois pontos que eles precisam andar juntos com a administração. Por quê? Vamos imaginar então, para começar a te responder. Uma orientação mal feita sobre uma cláusula pode inviabilizar o clube, pode inviabilizar a empresa. Inteira, né? Você pode bloquear a empresa inteira. Total. Tu tens uma demanda judicial hoje, que tu não tens o controle, tu não sabes quais as consequências poderão vir. Daqui a pouco tu vai ter uma conta bloqueada, tu vai ter um passivo. Como é que um clube de futebol vai ter uma conta bloqueada? Caralho. Não pode. Tu não pode. E hoje um clube de futebol, ele é extremamente passível de um bacen, de um bloqueio. Então isso não pode nem pensar. E aí advém, mano, essa necessidade de todos os clubes de estarem profissionalizando o seu departamento jurídico, que, como nós conversamos no início, é uma doação do teu tempo. Agora, olha só, doutor, quando você fala em doar seu tempo, uma coisa é você trabalhar por uma empresa, né, que envolve algumas paixões, talvez do dono, da diretoria, da família. Outra coisa é você trabalhar pro Criciúma, que você tem aí 100 mil apaixonados, você tem quase 20 mil sócios, né? Desses 20 mil, 5 mil são doentes pelo Criciúma, né? E essa paixão, ela flora de maneiras muito diferentes, às vezes até agressiva. É que é um produto do município, né? Do estado, né? A gente mora numa cidade que só tem um clube de futebol. Tem o Próspera, tem os times aqui de Nova Veneza, mas assim, nós temos um time profissional principal nas categorias altas do futebol brasileiro. E isso acaba virando um mercado para a cidade, né? E aí você tem a paixão no meio. O Criciúma tem muito amor. E quando nós estamos à frente das empresas que nós advogamos, nós estamos à frente de números e planejamento. Quando nós estamos tratando dos assuntos do Criciúma, nós estamos com amor, com sentimento. E aí sai de todos os limites, mano. Sai de todos os limites. Como é que tu vai explicar para um torcedor nosso, que nós também somos torcedores, que nós não vamos trazer um jogador X por conta de valores, né? Isso é difícil. Como é que tu vai explicar isso? Como é que tu vai explicar daqui a pouco se tem uma ação judicial que nós temos que, em vez de investir aqui, guardar dinheiro tem que pagar para pagar ali? Né? É difícil entender. E eu vou te dizer, a minha vida já mudou, porque no posto de gasolina, no restaurante que tu vai com a família, no marista que eu vou deixar os meus filhos, doutor, vai dar ou não vai dar? Digo, olha, eu sou advogado. Você é o Criciúma agora, isso é com a executiva, com a comissão técnica, né? Mas vai respingar pra você, tá? Você sabe que se ganhar, respinga, e se perder, respinga. Estamos juntos. Estamos juntos, estamos abraçados. E sabe, mano, Fernando, e a torcida precisa saber disso, a diretoria, o clube em si, os colaboradores, todos, a comissão técnica estão todos focados. Está havendo uma mobilização interna, mano, né? Que aí a nossa executiva e o nosso presidente pode falar melhor, que é voltado ao acesso. A diretoria quer o acesso. Pois é, isso é importante, porque já rola aí nas redes sociais que a diretoria não quer o acesso porque mantém o Criciúma na Série B confortável, da situação que tá confortável, não cai, né? Dificilmente vai cair. Não cai. Mas assim, então seria muito fácil para a diretoria manter no ano que vem, aí a gente fica... Não, mas isso é balela, né, doutor? É balela. Isso é balela. Não, isso não foi cogitado. O Criciúma Esporte Ninguém Clube... da diretoria cogitou. Pessoal, e se... Não. O clube tem a noção do que representa o acesso à Série A. Imagina. Fernando... Tá louco. Mano, o acesso à Série A, nosso futebol feminino, que tem agora uma diretora, a Jordana, doutora Jordana. Já tá na lista, né, Choque? Já tá na lista. Também, o futebol feminino vai disputar a Série A do brasileiro. A categoria de base sobe. Mais faturamento. Hotéis cheios. Imaginem só, nós vamos ter um evento a cada semana. Loucura. São Paulo, Flamengo, loucura, Corinthians. A nossa torcida vai enloquecer. Vasco não, né? O Vasco Santos não vem. Doutor, eu tive o prazer de fazer o site do acesso da Série A, 2012. É isso, 2012 subimos. 2012, né? Com a minha agência. Eu vi o que eu colhi de frutos com o acesso da Série A
atendendo né, o Criciúma. É loucura, né, É mano? maravilhoso, não é? É incrível em todos os sentidos, pra cidade, pra nós, não tem como não ser. Olha, mano, nós vamos ter mais condições de investimento, que o presidente já está atento a isso. A rede hoteleira, o restaurante. A cidade, a cidade, o astral do empresário, o astral do funcionário, o cafezinho vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. É claro que nós estamos na Série B, nós também estamos, de uma certa forma, na elite do futebol brasileiro. Agora, na Série A, é um negócio maravilhoso. Então, assim, não se pode ser ingrato e até ser leviano em atribuir esse desejo da diretoria do Criciúma, da executiva, de querer permanecer na Série B. Se não for, é por questões de futebol. O futebol é assim. Agora, dizer que o Criciúma está pisando no freio ou está tirando o pé do acelerador, muito pelo contrário. Eu nunca vi uma mobilização tão intensa assim. Vamos falar dessa mobilização na volta, pode ser? Pode ser. Temos o prazer de receber quem conosco, Fernando Doutor Alan de Leon. Ah, é? Bonitinho nome. Que nome chique, né, cara? Pô, nome chique. Eu vou chamar só Doutor de Leon. Doutor de Leon, bonito. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. É rapidinho, vai. Voltamos, Fernando Choque, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, o futebol hoje nos conecta. O Tigre, né? O Tigrão nos conecta. Futebol, né? Tigrão nos conecta. Tem muita gente Criciúma que tá triste, né? Por quê, cara? Teve definição da Copa do Brasil ontem, né? E o São Paulo ganhou do Flamengo. Ah, é? Empatou, mas aí você quer largar essa daí? Não, só no ar, você quer só largar botei pra galera. Agora que tem você quer? Os flamenguistas estão tristes. Tem Flamengo não ganhou nada. Tem flamenguista triste e tem uma Kombi aí de São Paulino que tá feliz também. Vai nessa, então. Ah, não é um... Vamos se respeitar também, né? Mas flamenguista tem que ter bastante triste. Agora o Botafogo, porque tem 5 torcedores aqui na região, você vai querer falar mal também. Aumentou, então? Aumentou. Agora que o Botafogo da fase boa aí, a conversa pode dobra o número de vai pra 10, torcedor, né? 10. Quem está conosco aqui? Vai lá. Doutor Alan de Leon Rosso. Ele é o quê? É o diretor jurídico do Criciúma. É só isso? Só. Diretor jurídico? Só isso, e também tem uma meia dúzia de tempo aí também. Pra atender algumas empresas, é isso? Não, ele é advogado empresarial, tem umas empresinhas pequenininhas, umas microempresas aí de Criciúma. Tá bom, doutor. Doutor, estamos falando sobre o acesso, sobre a diretoria do Criciúma realmente está lutando pelo acesso à Série A. O que isso representa dentro do Criciúma, do ponto de vista jurídico? Né? O seu trabalho na Série B é na Série A é outro, ou necessariamente não muda? Mano, perfeito questionamento. A complexidade vai mudar, a responsabilidade é a mesma. A complexidade muda porque muda os valores, né? Tudo, né? Então hoje o jurídico de uma empresa, o jurídico de um clube de futebol, ele tem a responsabilidade de dar, no meio de tantas inseguranças que a gente vive, e nós todos acompanhamos essas decisões, né? Sem adentrar no mérito, mas nós vivemos um período de insegurança. Quando nós trabalhamos, prestamos um serviço por um clube do tamanho do Criciúma Esporte Clube, uma torcida imensa, apaixonada, nós não podemos nem em sonhos pensar em colocar, em fazer um contrato, em deferir, né, a assinatura de um contrato que venha colocar o Criciúma em determinado momento numa insegurança. Então a nossa responsabilidade é aí. Nas dúvidas onde a executiva, que o presidente tem, em cláusulas, nós temos o conhecimento e a visão das consequências no curto, médio e longo prazo e o que isso pode representar. Então, assim, a responsabilidade na B e na A é igual, a complexidade, a dinâmica aumenta na Série A. Mas, doutor, você tem uma caneta, você tem tinta na sua caneta, e a grande pergunta que o Choque adora fazer é para dizer não pro presidente. Você pode dizer não, presidente, eu não recomendo. Você pode dizer que não recomendo. Posso dizer que não, a decisão é do presidente. Agora, assinar ou não assinar, você não pode. A decisão e a responsabilidade pela decisão, né? A senhora adverte, não faz isso, mas se ele disser não vou, aí é o presidente. Olha aqui, começou, você falou. Eu falei pra você não começa a mexer no negócio de torcedor. Vamos lá. Começa terceira maior torcida do Brasil, a de São Paulo. Chato começaram. É uma do Brasil. Chato. Aqui, olha aqui, a gente quer que se exploda os outros times. Só interessa o Criciúma pra nós. Combinado? Não, beleza. Combinado, é só isso aí. O resto que se exploda. Se você não torce pro Criciúma, não me interessa. Tá 3 pontos de caída. Não me interessa. Tá 3 pontos do Z4 e tá querendo graça. Mas vamos falar que é campeão do mundo. Vai começar a vir essa história. Copa do Brasil, primeira vez.
35 anos depois do Criciúma, eles conseguiram. Ó, terceiro maior Eles torcida. tiraram a gente, mano. Boa, galera. Não sei se tu lembra aí. Em que ano foi isso? Oi? Não lembra disso aí? Não, Foi não, bem difícil aí. Eu não era nascido, talvez. Nem ele, nem o torcedor, às vezes. Eu acho que era. Vou mandar um abraço aqui pra quem? Deixa eu ver. Pro Ângelo. Um abraço pro tem idade de já ter sido nascido. Na época. Ô, doutor, mas nesse sentido de ter caneta ou não ter caneta na mão, de recomendar ou não recomendar, né, você pode ser muito odiado como diretor jurídico, né? Corre o risco. É o risco. Corre o risco, né, cara? Você não vai ser uma figura querida, né? Não. Quer dizer, a sua função vai te exigir muito profissionalismo. Quer dizer, você não pode jogar com esse fator, né? De, não, eu quero ser um advogado humano. Não é minha missão ali no Criciúma. Né, a missão do Criciúma é dar segurança à executiva, né? Então, tanto eu quanto a doutora Samira, que também faz parte, me ajuda muito. A nossa missão ali é dar segurança jurídica, conseguir verificar os efeitos dos contratos que se farão, fazer uma boa defesa nas demandas trabalhistas, nas ações que tramitam na Justiça Estadual. É esse o trabalho, né? Então, nós vamos trabalhar fortemente, incansavelmente nessa esfera. Agora me diz uma coisa, doutor, você falou, por exemplo, valores, né? Vamos para a Série A. Já estamos na Série A. Esse programa já está sacramentando isso. Estamos na Série A. Os valores, por exemplo, de TV, a gente começa a falar em montantes absurdos. Isso tudo passa pelo jurídico ou vocês, por exemplo, não têm a prerrogativa de aceitar ou não? Isso é determinado já pela competição? Na verdade, já, por exemplo, nós vamos falar sobre a Liga Forte. Há uma negociação, o doutor Alexandre Farias participa de algumas reuniões, eu participei na quinta-feira, o nosso presidente, ele tem uma atuação memorável, ele joga nas 4 linhas, nosso presidente, então ele participa de tudo, né? Então, claro, tem um fortalecimento, vamos aguardar se Deus quiser, a confirmação, mas existem pontos que se consegue discutir, outros não tem. Mas, por exemplo, discutir. um Brasileirão você não tem muito o que discutir. Vamos ver a força que nós teremos para o ano que vem. Tá aí essa história, por exemplo, dos mandos de campo, Fernando. O Mastella falou muito disso, que time tem direito, não tem direito. Isso eu me lembro, nos últimos 3 anos tem sido um rolo isso. Né? Pode vender direito, transmissão, não pode. Você tem conhecimento disso, doutor, ou não? Não tenho conhecimento, porque o Criciúma nunca cogitou isso. Não é cogitado isso? Não é cogitado, não. Porque o Criciúma tem torcida para ir no jogo. O Criciúma é aqui, né? O Criciúma é aqui, a nossa torcida merece e tem todo o respeito da diretoria. Não, isso não passa pela cabeça do presidente Firmino. Não, mas eu falo da transmissão também dos jogos, não só de jogar fora, não é isso? Eu sei que a gente não vai jogar fora daqui, né? Tá louco? Levar o Cristiano fora daqui é da morte, né? Não é isso. Mas, por exemplo, as transmissões, eu sei que tinha um monte de... O Mastella falou que tinha um monte de rolo nisso aí, cara. Não fui consultado sobre isso. Eu acho que nem tem, né? O rolo das transmissões é porque teve um tempo que as emissoras negociavam direto com a CBF e agora elas começou a abrir para elas fazerem negociações individuais com cada um dos clubes. Até teve clube que não vendeu os direitos para a CBF. Um vendeu. Então não podia passar na Globo, por exemplo, passava em outras emissoras. Como eu acho que é o caso do Atlético Paranaense. O Atlético tem isso, né? Que tem a Rádio Atlético, a TV Atlético, né? Até teve uma decisão favorável a eles, que tem uns valores a serem cobrados pelas transmissões que acontecem lá na Baixada. Então tem uns impasses jurídicos. Ô, doutor, quando você fala de transmissão, tem um valor significativo de direito de imagem para jogador, né? Isso tem que estar em contrato, né? Tem contrato. Até onde vai esse direito de imagem? Como é que funciona isso? O que o clube pode explorar ou não de um jogador? Ou cada jogador também tem uma negociação particular? São valores de um contrato e condições diferentes, né? Tá. Então a gente trata com a possibilidade de uma empresa, de um clube, de qualquer pessoa jurídica, de trabalhar com a imagem daquele colaborador, daquele funcionário, daquele jogador. Então são valores que até têm reflexo na questão trabalhista também. Então se faz essa divisão, né? Mas não é um padrão entre todos eles. Não vou citar o nome de nenhum, mas nós temos no time hoje jogadores que têm uma imagem mais consolidada, com mais demanda, e jogadores que estão começando a carreira agora e não tem tanta demanda pela sua imagem. Eu tenho conhecimento que o departamento jurídico até então vinha tratando cada caso com as suas peculiaridades. Agora, essa tratativa que o senhor fala, por exemplo, um jogador, ele é CLT? É normal ou não? Não é bem assim. Como é que funciona isso também? Haverá agora, no início do mês de outubro,
uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região para tratar desse assunto. Desse assunto? Eu volto depois e a gente conversa sobre esse tema. É uma curiosidade minha, de verdade, se é um CLT normal. Início de outubro agora a gente tem reunião. Isso Brasil ou Santa Catarina? Santa Catarina, mas todos os clubes estarão convidados. A gente podia fazer com o Criciúma garantido o acesso, né, para dezembro, começar a fazer convites para os diretores, para que eles venham e falem sobre o planejamento, né, fazer o feedback da B e um planejamento para a Série A, né? Vocês precisam conhecer os nossos diretores. Já vou até começar a agendar, porque vai subir. A doutora Jordana virá aqui, né? Eu tô com contato dela, ainda não sensacional, sensacional. Vai ser um ótimo programa. Doutor, agora como é que você faz para ser profissional o tempo todo? Você falou da paixão. A paixão, ela é inerente, ela vai estar ali, você é torcedor. Que eu mais quero saber como é que o senhor faz para não tirar a camisa quando o Éder faz gol. Vou confidenciar um ponto para vocês aqui. Eu tenho 2 cadeiras no Criciúma há muito tempo. Começa bem, né? Já começa bem. Não, já vou ali, porque a gente, assim, o Guedes tá ali, nosso presidente tá ali, ajudar o clube, enfim. E os jogos, eu tenho 3 filhos, 2 meninas de 4 e um menino de 8, que é apaixonado por futebol. E ele vai ao jogo comigo. Então a gente tem uma certa cerimônia. A partir do momento que eu assumi como diretor jurídico, a gente resolve as questões antes do jogo. Depois eu ali como presidente, eu vou como presidente no vestiário, subo até o gramado, uma certa cerimônia, um rito. Sabe que o torcedor é assim, né? Um rito. Tem um rito. Então, tem um talismã, tem que ter isso aí. Tem. Parece que se não vai, será que nós vamos perder hoje? Tem. Né? E aí, ali eu sou o diretor do Criciúma. A gente está com a OAB no bolso, estamos preparados para resolver os problemas. No último jogo em casa aqui, 1-1, que fizemos aquele gol nos acréscimos, eu me emocionei. Loucura. Pois é, por que abracei o meu filho e ali eu me emocionei, rapaz. Ali me emocionei. Aquele segundo gol do Criciúma, abracei meu filho Pedro Henrique, com ele nos braços, assim, porque a gente tem essa vontade de subir, tem essa vontade de dar alegria pro clube, pros nossos torcedores. Nossa cidade é contagiante de vitória, né? Dia após. E aquele segundo, a gente estava com algumas vaias, assim, veladas, algumas reclamações, e quando saiu o segundo gol, aí eu te respondo, sai aquele peso assim, e aí não veio a emoção. Aí veio a emoção. Bom demais. E o Criciúma faz muito isso, né? O Criciúma é um time que ensina a gente a torcer até o último minuto mesmo. Até o final. Né? Eu vejo muita gente que vai embora do estádio e eu costumo sentar às vezes perto da saída do portão 3 ali. Quando eu começo a ver o pessoal indo embora, aí dá o gol. Aí eu vejo o pessoal tentar voltar, mas aí já saiu, não volta mais, né? E aí o pessoal fica ali de fora tentando ver o que aconteceu e testa muito o torcedor, né? Mas na sua ocupação como diretor jurídico, o senhor vai ter alguma, ou tem, né? Algum tipo de contato com a torcida? Tem alguma situação em que a torcida provoque o senhor ou o contrário? Nós vamos estar à disposição da torcida organizada, dos torcedores. O Criciúma é isso, né? O Criciúma é de todos. Então, hoje de manhã, inclusive, um torcedor me ligou no meu escritório para conversar comigo. E o seu Sérgio, quero até mandar um abraço, ele disse que eu estaria aqui, quero mandar um abraço a ele, quero conhecê-lo pessoalmente. Então, o Criciúma hoje é isso, e a gente é contagiado pela forma de administração do Vilmar Guedes, do presidente Vilmar Guedes. Vocês podem perceber que antes do jogo ele está ali no pátio, transitando, depois ele tem os compromissos dele na presidência, mas a gente está sempre circulando, nós estamos sempre junto não existe distanciamento, diretores, executiva, somos um só. O Criciúma é forte, mano, o Criciúma é forte, Fernando, porque nós estamos conectados, nós somos um só. Agora, doutor, o que o Choque falou sobre torcida também tem um reflexo gigantesco no clube, até porque hoje, qualquer atitude da torcida, né, seja racista, seja de qualquer tipo, reflete diretamente no clube e de uma paulada, né, doutor? Você tem que toda a organização, mano, fosse mais uma vez perfeito. A nossa torcida, eu tava assistindo o jogo na sexta-feira e a Sport TV tava rasgando elogios, né, pro nosso clube, pra nossa torcida. Eles sabiam da reunião que teve do conselho na terça-feira da semana passada para resolver essa questão de mudança do estádio ou não. Eles conhecem o nosso clube, eles conhecem a nossa cidade, e isso passa muito pela nossa torcida, aquela festa que eles fazem. E aí é claro que às vezes, movido pelo sentimento, pode já arremessar alguma coisa dentro do campo, só que assim,
no Tribunal Administrativo não tem paixão. Não existe, não existe isso. Então eu vou suplicar aqui em nome da diretoria para que, se em determinado momento a gente não esteja com o resultado que a gente quer, mas que não se faça nenhum gesto de arremesso, de briga, de qualquer coisa que possa tirar o mando de campo do nosso time, porque o mundo não vai acabar em 2023. Se por acaso o acesso não chegar, nós teremos 2024. E o jogo em casa está se mostrando que é muito importante. Se Deus quiser, vai ser na Série A. E nós não podemos nem pensar em ficar sem os últimos 5 jogos aqui em casa, né? Não, tá louco. Então, isso esse cuidado. E a nossa torcida, ela é tão fantástica, mano, Fernando, que nós tivemos essa manifestação no sábado, né, de manhã. Das faixas. Das faixas, enfim, que é uma expressão descontentamento da torcida, que a gente respeita, mas em nenhum momento depredaram o patrimônio nosso. Foi com uma faixa amarrada ali, então foi respeitosa. Foi respeitosa. Respeitosa. E que isso continue dentro de campo, que a gente não pode ter consequências, né? Não, doutor, uma coisa também, eu acho que a torcida tem que tomar muito cuidado, né, cara? São palavras, né? Gritos. Alguns gritos são importantes. Isso aí a torcida não... Hoje não, o futebol não é mais o que era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Tem que tomar mais cuidado, né, doutor? Muito cuidado, porque assim, daqui a pouco a gente tem uma representação e sumariamente a gente perde o mando de campo. O que vai acontecer? Uma condenação pecuniária que inviabilize daqui a pouco uma contratação, uma melhoria numa infraestrutura do clube. Então a gente pensa nisso, né? Então tu tem as consequências desde o teu dia a dia durante o campeonato até a questão pecuniária monetária, né? Agora, doutor, o Criciúma exibiu, você quer perguntar? Desculpa, Choque. Eu vou aqui. Não, só eu fazer um comentário mesmo, porque eu tô olhando aqui a tabela dos próximos jogos. O Criciúma tem agora um jogo fora contra o Juventude, que é esse jogo que com um ponto de diferença entre os dois times. Depois tem um jogo em casa contra o Vitória, que é o líder da tabela. Mas depois a gente dá uma aliviada, porque tem um jogo aí, com todo o respeito aos nossos vizinhos, contra a Chapecoense, tá brigando para não cair, já numa situação complicada. O próprio CRB, que tá próximo do Criciúma, mas se o Criciúma chegar com essas vitórias já chega interessante. E depois disso o Criciúma não joga, acho que só aqui contra o Guarani, mas não tem mais tantos jogos com times que estão na frente dele na tabela. Então a possibilidade de acesso é algo que a gente está flertando não só como torcedor, mas pela estatística, por conhecer o futebol, a gente tem ainda essa esperança que o Criciúma vá conseguir mesmo o acesso para a Série A, né? Claro que o doutor não vai garantir isso. Não, mas não até porque não pode nem bater pênalti se passar todo mundo. Mas assim, se pudesse, bateria? Bateria. Bateria, mano. Não, vai dizer que joga bola também. Já joguei, mano. Sempre assim, né? O cara já joga. Era esse papo aí. Sempre tem, né? Mas meu pai não deixou. Meu pai na época não deixou, quis que eu fizesse direito. Sempre tem essa. Ô, doutor, mas vem cá, olha só. E aí quem fala isso é sempre o filho do Romário. O pai disse que futebol não dá dinheiro, mandou eu fazer outra coisa. Faz umas 2 semanas, na verdade, no último mês aí tem pipocado muita novidade bacana sobre o Criciúma. A semana passada se falou muito sobre novas estruturas do clube, né? Vamos trocar o Heriberto Wilson de lugar, aí sempre vem esse papo. Todo ano a gente vem com esse papo aí, né? Mas efetivamente você tem algum papel, né? O papel jurídico também nessas questões? Por exemplo, as questões de estrutura física, melhoria, como é que o jurídico está envolvido nisso também? Se tiver quando for necessário fazer uma alteração substancial, haverá, a pedido do presidente Vilmar Guedes, uma espécie de controladoria, né? Porque o nosso presidente, ele é empresário e ele é mão fechada. O homem, ele quer tudo nos mínimos detalhes. Então, claro que as decisões é privativa da executiva, mas o jurídico vai participar quando for necessário. Doutor, quero te agradecer, não dá tempo para muito mais coisa, né? Fico muito feliz de recebê-lo, né? Como um torcedor do Criciúma, desejo sucesso a você. Obrigado, mano. Para que a sua vida seja tranquila, né? Porque Obrigado, senão, mano. Você já sabe que vai ser um inferno, né? Obrigado. Prazeraço, cara, bom trabalho nessa trajetória. Mano, eu acho que na minha vida um ponto mágico foi estar contigo aqui. Sou teu fã, cara. Louco. Sou teu fã. Tu é um cara iluminado, um cara gente boníssima, profissional acima da média. Até me emociono, por falar isso aí pra mim. De verdade, agradeço. É uma realização pessoal estar aqui contigo, com o teu seleto público. Feliz. Estou à disposição, na pessoa do presidente Vilmar Guedes. O Criciúma também, o Criciúma é nosso, né? O Criciúma é da nossa cidade, dos nossos torcedores. Vou pedir pro torcedor confiar até o fim, ajudar até o fim,
Nós vamos estar abraçados. É nosso, né? É nosso. No gramado do nosso estádio, chorando, emocionados, festejando. Vamos estar juntos. Ó, doutor, se Deus quiser. Mastelinha já começou nessa, nós vamos subir juntos. Essa é a campanha desse ano. Vamos subir juntos, pode ser? Vamos subir juntos. Então, combinadíssimo, doutor. Um abraço, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa: nesse programa, nós vamos subir juntos com o nosso Tigrão, com o nosso Criciúma.